590 bilhões de dólares, 183 mil trabalhadores, 3.400 toneladas de ouro, 7 anos de construção. E durante todo esse tempo, nenhum martelo foi ouvido no local da obra. Há cerca de 3.000 anos, o rei Salomão iniciou o que pode ter sido o projeto arquitetônico mais caro da história da humanidade. Mais custoso que a Estação Espacial Internacional. Mais valioso do que os arranha-céus mais caros do planeta somados. Um edifício tão revestido de ouro que o reflexo do sol poderia ofuscar alguém a quilômetros de distância. Mas quase ninguém fala sobre isto. Esse projeto colocou uma pressão gigantesca sobre o reino. E a forma como foi construído ainda levanta perguntas até hoje. Durante séculos, a presença de Deus entre os israelitas habitava numa tenda móvel, o tabernáculo, um símbolo de um povo em movimento, sem palácios, sem raízes fixas. Mas quando Davi unificou as tribos e estabeleceu Jerusalém como capital, algo mudou. A nação agora tinha estabilidade, tinha fronteiras, tinha um rei. E Davi decidiu construir uma casa permanente para Deus, um templo digno do Criador. Mas a resposta que ele recebeu foi inesperada. Não seria ele o construtor. Davi era um homem de guerra. O templo seria a obra de um homem de paz. Esse homem era Salomão. Antes de morrer, Davi fez algo extraordinário. Preparou uma obra que nunca veria pronta. Anos acumulando recursos, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, em quantidades tão grandes que parte do metal era impossível de pesar. Convertendo para valores atuais, o montante ultrapassaria $500 bilhão. Salomão herdou a visão, herdou a fortuna, herdou a responsabilidade. Mas havia um problema. O ouro não era suficiente. Faltavam cedros do Líbano, faltavam artesãos especializados, faltava tecnologia, faltava logística internacional, faltava transformar riqueza em realidade. E para isso, Salomão precisaria negociar com um rei estrangeiro. Um acordo que traria prosperidade, mas também dependência. Ali começava uma cadeia de eventos silenciosa. Eventos que mudariam o destino do reino. Ele tinha o dinheiro. Agora, precisava do mundo. O material mais importante para o templo não era o ouro. Era o cedro do Líbano. Árvores gigantescas, resistentes ao tempo, símbolo de força e permanência. Algumas ultrapassavam 30 metros de altura, com troncos largos como uma carruagem. Era o equivalente antigo das vigas de aço modernas, mas havia um problema. Essas árvores não cresciam em Israel. Cresciam nas montanhas da Fenícia, no território controlado pelo rei Irão, de Tiro, uma das maiores potências comerciais do mundo antigo. Salomão precisava negociar, e o acordo foi direto. Durante 20 anos, Israel enviaria toneladas de trigo e milhares de litros de azeite todos os anos. Em troca, Tiro forneceria madeira, ouro adicional e artesãos altamente especializados. O projeto agora era internacional. Mas madeira e metal não constroem sozinhos. Era preciso gente, e o número impressiona: 183 mil trabalhadores. Em um reino com talvez 2 milhões de habitantes, isso significava quase 10% da população envolvida em uma única obra. 30 mil israelitas trabalhavam em sistema de rodízio no Líbano. 1 mês cortando madeira nas montanhas, 2 meses em casa. Mas abaixo deles havia 150 mil homens, cortadores de pedra e carregadores, e a maioria não era israelita. Eram povos conquistados, trabalho compulsório, serviço obrigatório ao Estado. O templo do Deus que libertou um povo da escravidão estava sendo construído em grande parte por homens que não tinham escolha. Imagine-se no lugar de um desses carregadores. Sem prazo de término, sem descanso programado, subindo colinas com blocos de pedra nas costas,
construindo um templo para o Deus de seus conquistadores. O sonho de um rei se tornava o peso de milhares. Mas ainda havia algo mais extraordinário. Mesmo com 183 mil trabalhadores, o local da construção permanecia em silêncio absoluto. Nenhum martelo ecoava pelas colinas de Jerusalém. Como isso era possível? Durante 7 anos inteiros, nenhuma ferramenta de ferro foi usada no monte do templo. Todas as pedras eram talhadas longe dali, nas pedreiras. Cada bloco era cortado, medido e ajustado com precisão antes de ser transportado. Quando chegavam ao local, simplesmente eram encaixados, sem ajustes finais, sem correções, sem ruído. Era uma forma primitiva de pré-fabricação. A precisão exigida era impressionante, sem computadores, sem lasers, sem padrões industriais modernos. Um erro mínimo poderia comprometer toda a estrutura. Mas por que essa exigência de silêncio? Porque, no pensamento da época, o ferro representava armas. Armas representavam guerra, e guerra não poderia tocar a casa do Deus da paz. O silêncio não era apenas uma escolha técnica, era um ato de reverência. Enquanto isso, nas cavernas subterrâneas, milhares de homens trabalhavam à luz de tochas, moldando pedras que talvez nunca vissem instaladas, golpe após golpe, na escuridão. 7 anos depois, o impossível estava de pé. Paredes revestidas de ouro, pisos reluzentes, vigas cobertas de metal precioso, querubins gigantes protegendo o espaço mais sagrado. Então, chegou o dia da dedicação. Todo o povo reunido. Os sacerdotes carregaram a Arca da Aliança para dentro do Santo dos Santos. Então, segundo o relato, uma nuvem encheu o templo. A presença divina era tão intensa que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé. Depois de anos de trabalho invisível, o Deus invisível se manifestava. Cada pedra cortada na escuridão agora parecia ter propósito. Tudo parecia justificado, mas glória não elimina consequências. A grandiosidade teve um preço. Para cumprir acordos e equilibrar dívidas, Salomão entregou cidades ao rei Hirão. Os impostos aumentaram. O trabalho compulsório continuou. O peso começou a gerar ressentimento. Um jovem administrador chamado Jeroboão viu tudo de perto. A exaustão, a desigualdade, a pressão crescente sobre o povo. Após a morte de Salomão, ele lideraria uma revolta. O reino se dividiria em 2. O templo, que simbolizava a unidade, tornou-se parte do processo que levou à fragmentação nacional. E cerca de 370 anos depois, o Império Babilônico invadiu Jerusalém. O templo foi saqueado, o ouro levado, as paredes queimadas. O projeto mais caro do mundo virou ruínas, mas a pergunta que ele levantou nunca desapareceu. Salomão construiu algo que ninguém antes havia tentado. Mobilizou uma nação inteira, acumulou riqueza inimaginável, ergueu uma estrutura que parecia eterna e ainda assim não durou para sempre. Então a questão que atravessa 3 milênios não é sobre ouro, é sobre legado. O que você está construindo que vai sobreviver a você? Porque toda grande obra exige um preço. A pergunta é: você sabe qual será o seu?